Se você está iniciando sua serralheria, mas não sabe como que você vai fazer para estar precificando seus primeiros serviços, eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo de hoje como que eu fiz para estar precificando todos os serviços que eu já fiz aqui. Eu tenho tudo anotado ali no caderno e vou estar mostrando para vocês passo a passo. Mas antes eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, curte, compartilhe também. Ative o sininho aqui, porque todos os dias eu estou postando vídeo e tentando ao máximo estar trazendo esse conteúdo de qualidade para vocês. Eu vou estar mostrando no caderno ali quais foram esses serviços e como que eu precifiquei cada um. E vou ensinar para vocês também uma forma que vocês devem fazer para estar colocando o lucro em cima da quantidade de material que você gastou. Eu vou estar ali no caderno e vou te explicar passo a passo. A calculadora eu já deixei aberta aqui, ó. E o primeiro serviço que eu peguei, que no caso foi esse daqui, ó, eu gastei de material R$ 1.184 e vendi o portão por 2.000. Aí qual é o cálculo que você deve fazer? Toda vez que você for comprar um material, que nem aqui por exemplo, eu comprei 1.184. Aqui na minha região, o cálculo que os serralheiros fazem aqui é esse aqui, ó. 1.184, mas eles colocam, multiplicam por 2, né? Que aí esse valor aqui eles ou diminui ou acrescenta um pouco. A maioria arredonda para 2.500. Só que eu não gosto de fazer esse cálculo aqui. Eu, em vez de multiplicar, eu divido por 0,5, que vai dar o mesmo valor, né? Que seria aqui 0,5 seria 50% ou 50%. Se você quiser colocar 40% de lucro, você vai, em vez de você colocar 40 aqui, você coloca 60, que foi a média mais ou menos que eu cobrei aqui, né? Como foi meu primeiro serviço, eu não queria cobrar 50%. Aí eu coloquei a média de 40%. Aí eu dividi aqui, né, por 60 ou 0,6, porque 60 menos 100 dá 40. Aí o valor ficou esse aqui, né, 1.973. Eu fui arredondei para 2.000. Só que o valor cobrado aqui na nossa região, cara, principalmente aqui, né, cidade interior, a galera arredonda sempre por 2. Ou seja, se gastar R$ 1.000 de material, eles vendem por 2.000. Se gastar 2.000, eles vendem por 4.000. Só que é o preço cobrado aqui. Como eu estava iniciando, eu queria cobrar um pouco a menos só para me pegar a prática, o treino, saber como é que iria funcionar. Eu sei que tem regiões que o pessoal cobra até mais caro, né? Principalmente capitais, que você não encontra, eles cobram um valor mais alto. Mas por conta do material lá deles também ser mais pesado. Só que existem serviços aqui que, por exemplo, você não tem como saber quanto de material você vai gastar. Que foi o caso desse daqui, ó. Essa reforma aqui, por exemplo, eu cobrei R$ 500. Mas de material, eu não consegui nem calcular quanto que eu gastei. Porque eu utilizei na reforma lá resto de coisas que eu tinha. Eu tentei até calcular mais ou menos quanto que eu ia gastar, mas não consegui. Que foi, por exemplo, eu gastei um pouco de tinta, gastei um pouco de tinta. Gastei também alguns eletrodos. Na época acho que nem foi eletrodo, eu usei o arame autoprotegido, né? E gastei também um pedaço de metalon, era pedaço de metalon que eu tinha ali, né? Que eu fiz essa reforma. Aí eu calculei por alto mais ou menos, né? Quanto que eu iria gastar. Foi R$ 100. Aí esse valor aqui eu cobrei mais ou menos o que eu achei que o tempo que eu iria gastar, mais o custo das ferramentas que eu iria levar. Como eu levei compressor, levei máquina de solda, levei algumas ferramentas também. Aí eu calculei ali coisa de, como por exemplo, eu cobrei a pintura, né? Eu falei, vou cobrar ali R$ 200 da pintura, mais R$ 100 para trocar os rolamentos e mais R$ 100 da fechadura. E foi o custo que eu tive, né? Que foi esse daqui, né? Que eu calculando mais ou menos que ia dar esse valor aqui. E esse valor aqui de R$ 40 foi o valor das coisas que eu gastei. Que foi uma fechadura que eu comprei por 50, mais um resto de tinta e mais um resto de tine, né? Lixa eu nem precisei usar não. E alguns eletrodos. Aí eu calculei que eu ia usar R$ 100 de coisas e mais as outras coisas que eu iria fazer, que foi para pintar o portão, trocar a fechadura e trocar o rolamento. Só que esse valor, cara, ele ficou bem abaixo. Eu calculei ali, mas pelo que eu percebi, a galera cobra aqui para reformar o portão aqui na minha região, coisa de R$ 900, de 800 a R$ 1.000. Tanto que teve até um rapaz lá que me perguntou quanto que eu cobrava. Eu falei que tinha feito uma reforma por 500. E ele veio e falou para mim que um outro rapaz tinha feito uma mesma reforma desse, mesma coisa, trocar rolamento, fechadura e pintar, tinha feito por 900. Aí eu falei, porque são serviços que, como a gente não tem experiência, a gente acaba cobrando a menos, às vezes cobra mais. E conforme você vai passando o tempo, você vai aprendendo, cara. E é isso que você pega ali, conforme você vai ali, um dia por dia, que você vai trabalhando, vai pegando algum serviço, você vai, só de bater o olho, você sabe mais ou menos quanto que você vai cobrar. Um exemplo mesmo foi esse coisa aqui, ó.
essa moto aqui, ó, que eu cobrei 60 reais. Essa moto, ela tava com o descanso quebrado, tinha uma parte quebrada e tinha que tirar o escapamento todinho para estar fazendo essa manutenção. Aí só que como eu já mexo bastante com moto, às vezes minha moto quebra ali, eu tenho uma certa facilidade de estar tirando essas coisas. Aí eu falei, não vou cobrar um valor tão alto porque eu tenho uma ferramenta aqui, vai ser rápido. Aí cobrei 60 reais, fiz o serviço, entregou ao dono e ele ficou muito feliz com isso. Já que ele achava que não tinha como consertar mais aquele descanso, tanto que ele queria cobrar até um novo, comprar um novo. Acho que o novo custava coisa de 100 e alguma coisa, né? Aí eu já com isso na cabeça falei, vou cobrar ali um pouco abaixo do que ele pagaria no novo. Aí eu fui cobrar esse valor aqui, que seria esse valor de 60 reais. Aí teve outras coisas também, né? Por exemplo, esse valor aqui que eu cobrei 150 reais. Por que eu cobrei esse valor? Porque esse valor aqui era o eixo do peão estava luído. Ele não estava prestando mais o eixo do peão. E para você trocar um eixo do peão desse, cara, é um serviço muito pesado. Você tem que abrir o motor da moto todinha, abrir a parte de cima, abrir a parte de baixo, tirar o peão, botar o novo e fechar tudo novamente. Isso se a moto não estiver fumando, não estiver estragado, né? Porque se tiver, geralmente os mecânicos já fazem o motor ali, já cobra já o pacote completo. E é um serviço que fica mais de R$1.000. Porque aqui na minha região aqui, os mecânicos só para abrir o motor, a parte de cima e a parte de baixo, eles cobram R$500. Fora o custo da peça, né? Que a troca dessa peça aí iria ficar na faixa de uns 130, 140 conto. Eu não sei bem quanto que custa um eixo do peão. Aí eu falei, eu vou cobrar o custo do eixo. Aí eu fui cobrar esses 150 reais, que era o custo do peão, né? Como não precisou abrir, eu cobrei só o valor do peão novo. Teve esse outro valor aqui também, né? Que seria esse da moto também, foi que eu gastei. Eu só gastei aqui praticamente só eletrodo, cara. Só gastei os eletrodos, troquei umas coisas ali. Como era uma moto que o cara precisava muito rápido, eu fiz o serviço, cobrei 60 reais. Esse valor aqui desse engate eu cobrei um pouco menos. Por quê? Como vocês podem ver aqui, né? Eu cobrei, deixa eu mostrar pra vocês aqui, cadê? Aqui, ó. Eu gastei 290 reais de coisa, cobrei 500. Aí se você for calcular, mais ou menos você saber quanto que vai dar de lucro, vou botar aqui, ó, 290 dividido por 0,6. Aqui, ó, vocês podem ver, eu cobrei ali coisa de 40% de lucro, mais ou menos isso, né? Eu fui arredondei para 500 reais. E eu sempre faço isso, cara. Você colocando ou entre 40% e 50%, entre 40% e 50% de lucro, já tá bom para você iniciar. Tem alguns serviços que você tem que cobrar um pouco mais caro, porque são serviços que você não vai gastar tanto ferramenta, mas a mão de obra é pesada. Como pessoas que soldam concha de máquina. Você não gasta ali, basicamente é só ferramentas, entendeu? Caso chegue um cara com a concha de uma máquina quebrada, você não vai precisar comprar ferro para botar ali. Você vai precisar só fechar na solda e tal, mas é um serviço pesado, você vai ter que cobrar um pouco a mais. Porque afinal a concha de uma máquina dessa custa muito caro, cara. E também, geralmente, o cara cobra uma mão de obra cara também para estar trabalhando com ela. Então, a cada hora que ela fica parada ali, ele está perdendo dinheiro. Então, são serviços que você pode estar cobrando um pouco a mais que o cara vai pagar. Se o cara está com uma máquina quebrada ali, ele chega com essa máquina para precisar consertar urgentemente, você pode cobrar um valor ali um pouco a mais que ele vai pagar, afinal, mas lembrando que você tem que fazer o serviço de qualidade. Mas isso aí já não é serviço mais para serralheiro, já é serviço para metalúrgica, já é serviço mais pesado. Serralheiro, geralmente, só serviço mais leve ali, é coisa de portão, é uma grade, é algum reparozinho ali que você vai fazer, que não vai tomar tanto tempo assim. Que geralmente o que toma mais tempo é estrutura, são outras coisas, né? Mas aqui eu já consegui deixar para vocês basicamente como que funciona, como que eu faço minha precificação aqui do meu serviço. E se você gostou desse vídeo, pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like, curte, compartilhe também, comente aqui abaixo o que vocês estão achando dessa nova formato do canal, de estar postando vídeo diariamente. Se você tiver alguma dúvida também, comente. Se você tiver alguma crítica, algo que vocês não gostou, comente também, que isso ajuda a gente a estar melhorando dia após dia. E pessoal, fiquem com Deus aí, valeu e fui!